Olá, internautas! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Pode Já. Aqui, depois de uma breve férias, casei, levei a minha senhora para o altar. Estou voltando aqui para a Labuta e trouxe para conversar com a gente especialista em direito eleitoral, advogada bastante conceituada no nosso estado, Diana Câmara. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre eleições e direito. Abraço forte. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jamil, pela oportunidade. É sempre muito bom estar com você. É sempre muito bom poder falar um pouco de direito eleitoral, sobre as eleições de 2026. Então, para mim, é uma grata satisfação estar aqui com você. Massa. Vamos começar com uma breve bio, lida pela nossa Sinara. Manda ver aí, Sinara. Diana Câmara é advogada pernambucana com atuação nas áreas de direito eleitoral, direito público, direito municipal e direito à saúde. Natural do Recife e formada em direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, tem pós-graduação em direito público e em direito e processo eleitoral, além de cursar mestrado na mesma instituição. Na OAB, foi conselheira estadual por 3 mandatos e presidiu as comissões de direito eleitoral, direito municipal e de relações institucionais. Em 2025, disputou uma vaga desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, pelo 5º Constitucional destinado à advocacia. Tendo sido uma das mais votadas da lista sextupla pela advocacia, integrou a lista tríplice na primeira colocação, onde obteve 44 votos, empatada com a mesma quantidade de votos obtido pelo colega Carlos Gil Rodrigues Filho, que acabou indicado pela governadora. Pois é, inclusive, depois de fazer tão bem, né, chegar em primeiro lugar tudinho, tem uma nova partida aí, tem uma nova chamada para a composição da lista sextupla, depois tripla. Vai encarar de novo? Vou, né? A gente não pode se acovardar, nem pode se olvidar de se colocar à disposição da advocacia, se colocar à disposição do judiciário para poder dar sua contribuição também nessa oportunidade, né, Jamil? Eu já participei muito das coisas da OAB, fui conselheira estadual 3 vezes, fui presidente de várias comissões, dentre elas a Comissão de Relações Institucionais da OAB Pernambuco. E eu tenho, então, muita entrega para a advocacia, né? Eu dou aula de eleitoral há mais de 16 anos pela ESA, né? Que é a Escola Superior de Advocacia, é o braço educacional da OAB. Então, eu participo contribuindo, dando aula de eleitoral em todo o estado. Tenho uma advocacia forte e atuante em todo o estado de Pernambuco. E eu fui, na eleição passada, a candidata mais votada no interior do estado. Fui uma das mais votadas na lista como um todo, mas tenho o orgulho e a satisfação de dizer que a advocacia do interior do estado me abraçou. E, por conta disso, eu acho que eu tenho um compromisso com todos eles, com cada advogado, cada advogada que votou em mim, que deu seu voto de confiança. Então, eu não posso deixar essa construção de lado, né? Muito pelo contrário, como você mesmo falou, eu fui a uma das mais votadas da sexta, fui a mais votada da tríplice, né? Empatada com o desembargador Carlos Gil, que foi o escolhido. Mas eu tenho aí toda a convicção de que essa nova caminhada ela merece ser trilhada e eu estou aqui com toda a coragem, toda a disposição para, mais uma vez, me colocar à disposição da advocacia, à disposição do tribunal e, se Deus quiser, ser escolhido pela governadora dessa vez. É isso. Inclusive que o tribunal tem feito um esforço para ter mais mulheres, tem poucas mulheres em relação ao conjunto, né? Sem nenhum demérito aos homens, todos bastante competentes, mas a gente precisa de mais mulheres em cargo de poder. Vamos falar sobre cenário eleitoral de 2026. O que torna as eleições de 2026 juridicamente mais complexas do que as anteriores? Inclusive, vocês fizeram um evento recente com o próprio Tribunal Regional Eleitoral para falar sobre esse ano. O que é que ficou de mais importante, o que é que ficou de lição ou compromisso? O que é que vocês imaginam que vai ser mais problemático esse ano? Desde 2016, através do IDEP, o Instituto de Direito Eleitoral e Público de Pernambuco, nós realizamos congressos em todos os anos eleitorais. A princípio, a gente fez o primeiro congresso na cidade de Caruaru, porque a gente quis prestigiar o interior do estado e também por a gente entender que é uma eleição municipal, uma eleição que movimenta muito. E a gente queria oportunizar para que cada advogado que fosse atuar naquela eleição, cada advogada, ela pudesse se qualificar, se atualizar. Então, a gente fez o primeiro congresso de direito eleitoral em 2016, há 10 anos atrás, na cidade de Caruaru, e foi um grande sucesso. Nós temos todos os desembargadores do TRE, ministros do TSE, e foi um grande sucesso. De lá para cá, a gente vem, então, realizando esse congresso, e nesse ano não podia ser diferente.
Só que desta vez a gente recebeu um chamado do TRE para fazer, de fato, em conjunto. Né? Nas edições passadas, eles participaram, não só o TRE, mas o TCE, o Ministério Público, a OAB. Legal, participou, que é um grande reconhecimento, né? Isso, participou em parceria. Né? A gente até chama o Congresso de Congresso Integrado, porque todos os entes eles se unem para realizar o Congresso e a gente poder fazer da melhor forma possível, olhando todos os aspectos envolvidos na eleição. Mas, dessa vez, nós fizemos em conjunto. Então, foi o primeiro Congresso do TRE de Pernambuco, em conjunto com o terceiro Congresso do IDEB. E aí, o presidente e desembargador Fernando Cerqueira pediu para a gente fazer, dessa vez, em Recife. Fizemos no Recife Expo Center, no dia 14 e 15 de maio desse ano. E foi, mais uma vez, um grande sucesso, casa cheia. E a gente pôde, então, entregar um congresso de muita qualidade. E o principal cerne do congresso, né, eu fui a coordenadora acadêmica do congresso, juntamente com o desembargador Alexandre Pimentel, e a gente entendeu, por todos os estudos que nós fizemos, que o grande desafio da justiça eleitoral é justamente manter a integridade das eleições na era digital. Por que isso, Jamildo? Porque a gente sabe que, muitas vezes, a internet ela dificulta muito a gente ter uma efetividade maior. Né? A gente muitas vezes brinca de que é enxugar gelo. Né? Você tirar um vídeo do ar e entrar outro em poucos minutos. Né? Você colocar uma postagem no ar e isso disseminar para uma quantidade esmagadora de pessoas, enquanto com o direito de resposta não teria o mesmo efeito. Então, é realmente um desafio a atuação da justiça eleitoral, dos advogados, dos candidatos nessa era digital, na era onde as eleições vão ocorrer muito mais no ambiente online, né? No ambiente digital. Exato. Tem algum tema que deve concentrar maior número de ações na justiça eleitoral esse ano? Seria essa a questão do digital? Sim, eu acredito que a propaganda eleitoral, antes a gente se preocupava muito com... Eu sou do tempo do panfleto, que o cara chegava ali na rua e jogava. O panfleto, o muro pintado, né? Várias coisas que hoje nem caíram em desuso, né? O muro é proibido, mas o panfleto a gente ainda tem, mas é muito menos, né? O que a gente ainda vê muito são os santinhos, porque não deixa de ser a cola para o dia da eleição também. A divulgação realmente do número do candidato, que é o que importa, né? Na hora do eleitor ir para a urna, ele tem que saber o número do candidato. Mas aí, realmente, eu acredito que o grande volume de processos judiciais vão, de fato, se dar em torno da propaganda eleitoral no ambiente digital. O que candidatos e partidos mais erram durante a pré-campanha? Olha, na pré-campanha, Jamildo, hoje a justiça eleitoral ela deixou tudo muito mais livre, muito mais amplo, né? Muito mais tranquilo. A pré-campanha é quase uma campanha antecipada, né? Só não pode pedir voto, né? Exatamente. Você foi bem no cerne da questão. O que realmente não pode na pré-campanha é o pedido de voto, né? Mas está tão implícito ali que não é? Mas aí não tem ainda divulgação de número, nada disso, né? Os pré-candidatos, eles podem, de fato, a legislação permite eles se apresentarem, eles falam que são pré-candidatos, qual o cargo que eles pretendem disputar, também falar sobre o que defendem, falar sobre... fazer críticas políticas também, crítica à gestão, crítica a comportamentos, a bandeiras, né? Então, tudo isso é permitido. O que não é permitido realmente é aquele pedido de voto. Eu sou de um tempo tão antigo que se imaginava assim, era bem sutil, essa alma quer reza, e você sabia que o cara estava querendo pedir voto mais na frente. Olha, essa é uma questão bastante relevante. Onde termina a liberdade de expressão e começa a propaganda eleitoral? Vou lhe dar um exemplo simples. Se uma decisão agora recente, acho que foi o TSE, dizendo que o Flávio não podia chamar o PT, associar a PCC, a ladroagem, né? É muito, muito grave, né? Porque, na verdade, o que a Justiça Eleitoral ela proíbe... Porque tudo que não é permitido na campanha também não é permitido na pré-campanha. Então, a gente está agora na fase da pré-campanha. E essa fase da pré-campanha ela vai acabar quando? Quando, de fato, for começar a campanha. E quando começa a campanha? Começa a partir de 16 de agosto, que é quando realmente todos os candidatos já estão devidamente registrados, né? O registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Então, a partir de 16 de agosto, começa o período de campanha. O período dos candidatos, eles podem, de fato, pedir voto, se apresentar e tal. Então, a gente está no período de pré-campanha. E nesse período de pré-campanha, por mais que a gente falou agora há pouco que tem uma certa liberdade, mas tudo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. E na campanha é proibido, é vedado, você falar mal do outro candidato no sentido de imputar crimes. E aí, nesse caso específico que você citou aqui, da questão de linkar
o presidente da República ao PCC, a comandos criminosos, né? Você está ali imputando crime. E aí você teria que ter uma prova disso. Enquanto que não tem uma prova, uma condenação, você não pode falar. Veja, o que eu estou querendo dizer é que, se de fato houvesse uma ligação, uma condenação criminal, uma sentença transitada no julgado, falando que aquilo era a realidade, isso poderia ser exposto, porque seria um fato jurídico, uma realidade trazida ali. Mas, enquanto são só ilações, são só situações para denegrir a imagem do outro candidato, aí realmente isso é proibido. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar sobre federações e alianças. Inclusive, aqui no Estado tem o caso aí do Miguel Coelho, junto com Eduardo da Fonte, que está bem palpitante. As federações partidárias continuam gerando muitas dúvidas. Quem realmente decide os candidatos? O diretório estadual ou a direção nacional? Uma decisão tomada por executivos estaduais pode ser revertida na convenção partidária. Em caso de conflito entre partidos da mesma federação, quem dá a palavra final? Olha, Jamildo, a federação é um instrumento muito recente, né? Essa acho que é a terceira eleição que a gente enfrenta com federação, né? A federação, na verdade, antes a gente tinha a figura da fusão, né? Que era dois partidos se unirem, né? E agora a federação são dois partidos se unirem, mas não se unificarem, ou seja, eles viverem em conjunto harmonicamente, assim, se era esperado, né? Mas eles caminharem em conjunto, mas cada um mantendo uma certa identidade, mas com decisões atreladas. Ou seja, a gente tem, por exemplo, a federação que envolve o PT e o PV e o PCdoB, né? Eles estão ali juntos, mas as siglas ainda permanecem. E elas podem, no futuro, decidirem não permanecerem mais em conjunto e cada um seguir a sua vida. Então, é bem diferente da fusão. Né? A União Brasil, especificamente, é fruto de uma fusão. Né? Hoje ela está em uma federação, junto com o PP. Né? E aí, quem vai gerir, quem vai mandar, quem vai comandar, quem vai ter a palavra final? Isso fica muito a cargo do que está ali estabelecido no estatuto da criação da federação. Então, para cada federação, vai ter ali o estatuto que vai seguir como a diretriz, né? Como a legislação que vai encabeçar. Mas, nos casos específicos, a gente sabe que o próprio partido, e pensando no partido de forma individual, tá? Um partido mesmo, qualquer, como ele muitas vezes acaba com as decisões sendo levadas para a justiça. Isso. O partido também tem um estatuto, o partido também tem as suas regras, seus critérios, também vai tudo ser definido ali através de reuniões, através da convenção, enfim, mas muitas vezes a discussão ela vai acabar na justiça. Então, as federações também não estão livres dessa conclusão, né? Pode sim algumas decisões de federações aqui no estado e outros estados irem parar na justiça e a justiça decidir. Vou dar algum exemplo, né? Às vezes, na véspera de uma eleição, o partido, por exemplo, estadual, faz uma dissolução do partido na esfera municipal. Na eleição passada aqui em Pernambuco teve um caso desse, né? E aí a gente teve que recorrer na justiça, teve que acessar a justiça para poder garantir o direito daquele candidato que estava naquele partido, que tinha ali as limitações da filiação partidária, né? Que a gente sabe que a filiação partidária ela é necessária para você concorrer a um cargo eletivo, você não pode concorrer de forma avulsa, você tem que estar filiado a um partido político. E aí, essa filiação, a Constituição ela exige que seja de pelo menos 6 meses da eleição. Então, hoje, ninguém pode trocar de partido para concorrer. Então, está ali limitado a concorrer naquele partido. E muitas vezes também está exposto a ser conduzido da forma que o partido achar mais conveniente. E aí, se a pessoa não estiver satisfeita, ela tem que ver se há algum modo de recorrer ao judiciário para manter o seu direito garantido. Aí, no caso da federação aqui do Eduardo com o Miguel, está causando polêmica porque a deliberação do grupo de Eduardo da Fonte foi feita em caráter interna corporis e não na convenção. E o estatuto, ao que parece, a gente viu, diz que é para ser na convenção. E depois da convenção, se houver divergência, ainda sobe para a nacional. Ou seja, vai dar pano para a manga. E por que não é tão simples? A senhora sabe? É que não está se pedindo só uma candidatura majoritária, é apoio a uma chapa. Então, você imagine que rolo não vai dar. Vamos acompanhar. Olha, falava disso aqui ainda há pouco. Até que ponto a candidatura ou pré-candidatura pode ser considerada consolidada antes da convenção? Tem que tudo passar pela convenção, senão não vale, né? O que acontece quando a convenção aprova um nome e a direção nacional decide outro?
em que situações uma candidatura pode ser barrada, mesmo depois da convenção? Olha, Jamildo, a convenção partidária ela é muito relevante, né? É aquele momento ali onde os filiados eles vão tomar suas decisões. Na convenção, então, é definido quem são os candidatos, o número dos candidatos e também se eles vão apoiar, se vão fazer coligações na majoritária, né? Coligação não tem mais na proporcional, mas ainda tem coligação na majoritária e é importantíssimo. Dentre os motivos principais, a definição de tempo de rádio e televisão é um exemplo. Mas, então, a convenção é, de fato, o momento. E as convenções desse ano, né, vai ser do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, neste período, tem que ser realizadas as convenções partidárias. E na convenção vai ser definido. Muitas vezes, na convenção, na hora de fazer a ata da convenção, é estipulado ali os critérios também para alterações. Por exemplo, você vai fazer a chapa de deputados e você pode colocar ali que, se for alterar algum nome, for trocar, substituir, enfim, quem são as pessoas daquele partido, daquela federação, que vão ali ser os responsáveis por fazer essa alteração. Então, tudo é definido na convenção. Mas, se a convenção também tiver alguma deliberação que contraria o estatuto, né, e tiver a previsão também legal dentro do estatuto de que é permitido que a esfera nacional ela faça um outro formato para talvez anular alguma coisa tratada na convenção, isso também pode ser possível. Mas a convenção realmente é o momento onde os partidos e as federações elas vão ali estipular, então, se vão ou não realizar coligações na majoritária, quais são os seus candidatos, né, e o número deles. Uhum. Fugindo aqui só um pouco fora do script, existe alguma coisa pitoresca, considerando todo esse seu tempo aí de atividade, nessa área de eleitoral, candidato, com algum momento de campanha, que a senhora contasse para a gente, sem colocar o nome de ninguém no fogo? Não, tem situações pitorescas? Tem algumas, né? Tem algumas situações assim que as pessoas às vezes não levam a sério e que trazem grandes consequências, né? Vou dar um exemplo. Teve um ano em que um candidato a governador não foi possível manter sua candidatura porque não estava com a quitação eleitoral. E não estava com a quitação eleitoral porque, em algum momento, ele não tinha votado em alguma eleição e ele não se deu conta disso antes de realizar o registro de candidatura. E então, perdeu o direito. Perdeu o direito. Então, ele não pôde disputar simplesmente porque não estava com a quitação eleitoral. E aí, dentro dos documentos que você tem que juntar para o registro de candidatura, é necessário você verificar se você está quito com a justiça eleitoral, se você está regular, enfim, algumas coisas que são simples, mas como não é um documento que você tem que juntar, é só você tem que verificar, né? Porque como são documentos da justiça eleitoral, você não tem que observar isso. Mas, enfim, às vezes dá esse tipo de problema. Um exemplo simples também, assim, de coisas que as pessoas às vezes não se dão conta, foi uma vez um candidato a senador, foi para um programa de rádio, e ele fez menção a uma pesquisa eleitoral, falou que estava 30% para um candidato e tal, não sei o quê, e essa pesquisa não estava registrada. Não tinha registro. Isso. E aí ele foi multado, né? E a multa de quem divulga pesquisa eleitoral sem registro é a maior multa da Justiça Eleitoral, né? Uma multa hoje de mais de R$100 mil. Caramba. Então, e é uma multa um critério muito objetivo, né? Você divulgou pesquisa... Tem ou não tem, né? Não tem. Você divulgou pesquisa não registrada, você aí está aí em curso a levar multa se alguém entrar com a representação contra você, né? E hoje, aí, aproveitando falando aqui de pesquisa, de judicialização e de temas mais quentes também, o que a gente vê muito hoje é impugnação à pesquisa eleitoral, né? A gente vê pesquisa para todo lado e aí, normalmente, quando aquele candidato ele não contratou aquela pesquisa ou não sabe a procedência daquela pesquisa, logo surge um alerta aí de que aquela pesquisa pode não vir bom para ele. Né? E aí o jurídico é acionado para observar ali se tem algum indício de pesquisa fraudulenta ou com algum tipo de irregularidade para tentar brecar, para tentar impedir que essa pesquisa seja divulgada. Mas né? a parte boa é que é exigido que você exponha lá durante um período, que é para poder Exatamente. dar, na espécie de mural, você acompanhar se os parâmetros são aceitáveis, né? Quais são as principais regras para a divulgação de pesquisa em 26? Em que situações uma pesquisa pode ser suspensa pela Justiça,
ainda existe muito uso político de ações judiciais para tentar retirar pesquisas de circulação, porque também tem isso, né? O cara sabe, não, estou ferrado e não posso deixar minha torcida sem ânimo. Aí sai uma pesquisa que ele está mais baixo, mesmo sendo verdadeira, para ele não é bom, né? Não, com certeza. Então, a partir do dia 1º de janeiro do ano da eleição, todas as pesquisas, para serem divulgadas, têm que estar previamente registradas no site da Justiça Eleitoral. E aí, com isso, as pessoas têm um lugar específico onde você vai pesquisar as pesquisas eleitorais. Então, todas as pesquisas antes de ser divulgadas têm que estar lá e só pode divulgar pelo menos 5 dias depois do registro dessa pesquisa ali no site da Justiça Eleitoral. E lá são colocadas todas as informações da pesquisa, quando é que foi em campo, quem pagou a pesquisa, quais são as perguntas, enfim, várias questões técnicas. E aí, nesse aparato todo, né, de informações, os advogados eles podem observar ali e achar ali algumas coisas que podem chegar a impedir a divulgação de pesquisa. Seja ela, por exemplo, o capital social da empresa, né, o capital social da empresa de pesquisa ser ínfimo e a empresa dizer que ela mesma que custeou a pesquisa, enfim. Então, esse tipo de coisa que tem como o candidato ver. E aí eu tenho um fato, você pediu para trazer fato inusitado, na eleição passada, né, um candidato que eu fazia assessoria jurídica, a prefeito, ele estava disputando a eleição e a eleição estava muito apertada. E aí o candidato da oposição, lá, o opositor a ele encomendou uma pesquisa eleitoral, porque se não foi ele obviamente ia ser do outro grupo que tinha encomendado, e ia sair na véspera da eleição. E ele estava desesperado, porque a eleição realmente estava apertada e ele não queria ali, como você disse, né, que o eleitor de último minuto pulasse o barco e fosse para o outro lado. Né? Tem gente que até faz isso, né? Eita, não vou votar no perdedor, eu quero votar no vencedor. E aí a gente entrou com a ação, conseguiu achar ali alguns indícios, entramos com a ação e impedimos que a pesquisa fosse divulgada e o nosso candidato ganhou por menos de 50 votos. Então, quer dizer que, de fato, ele disse, né, ele atribui que a vitória dele ali foi por a gente ter conseguido barrar a pesquisa eleitoral. Então, tem essas coisas, né? Assim, um advogado, na verdade, ele é muito importante para as eleições. É muito importante que os candidatos tenham um bom jurídico, um jurídico atualizado, um jurídico especializado para poder dar esse suporte nas eleições. Cada candidato, quando começa a eleição, já tem praticamente 2 processos. O primeiro é de registro de candidatura, né, onde alguém pode impugnar, onde alguém pode alegar que ele está em curso em alguma das causas de inelegibilidade, ou até mesmo que ele não tem todas as condições de elegibilidade. Então, o primeiro momento ali é o do registro de candidatura, né, onde deve ser observado com muita atenção pelo jurídico, acompanhar até, de fato, o registro de candidatura ele ser deferido pela Justiça Eleitoral. E o segundo momento é a própria prestação de contas. Então, todos os candidatos têm prestação de contas. Inclusive, a gente está com um tema super atual, que é a questão do limite de teto de gasto, que o TSE... Foi valorado, né? Que o TSE manteve o mesmo valor de 2022. Né? E aí manteve por quê? A justificativa do TSE para manter o mesmo valor do teto de gasto para cada cargo em disputa foi justamente o quê? A gente tem nas eleições duas verbas carimbadas públicas que circulam. A primeira é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a segunda é o Fundo Partidário. O Fundo Partidário é aquele valor que todos os meses o partido recebe. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é aquele valor que o partido vai receber para as eleições. Mas os dois valores o partido ele pode destinar para aplicar nas candidaturas e em quem são os candidatos e na própria estrutura do partido para as eleições. E aí a Justiça Eleitoral, então, decidiu que não ia majorar os valores, não ia atualizar os valores, por quê? O fundo partidário, né, o Congresso autorizou a atualização do valor e o Presidente da República vetou. Então, não houve uma atualização dos valores do fundo partidário, naquele valor mensal. Uhum. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha também foi mantido mesmo da eleição passada, que é o valor que não é ínfimo, que é um grande valor já, que é de 4,9 bilhões. Né? Então, são quase 5 bilhões de verba pública injetada no ano eleitoral, né, na economia do país. E aí, por que eles não disseram que não ia? Além dessa questão de que não houve essa atualização do valor que ia chegar para o partido, a justificativa do TSE também foi em que sentido? Primeiro que os mandatários, os candidatos que já são donos de mandato, né, que já estão em cargo, tem uma vantagem enorme, né? Eles fazem uma pressão junto ao partido para que o partido ele custeie no máximo do limite de gasto. Em especial, quem tem essa barganha maior são os deputados federais, porque são os deputados federais que fazem o valor
Subir ou descer, né? do partido, né? Ou seja, quanto mais deputado federal o partido tem, mais recursos ele vai receber, mais tempo de televisão ele vai ter e mais poder também político dentro do Congresso ele vai ter, né? Então, esse foi um dos motivos. Eles falaram, os partidos mesmo foram pedir ao TSE para que não houvesse esse aumento, né? Para que eles também não ficassem refém aí dos candidatos. Mas um outro motivo também foi, ele falou justamente isso, se ele aumenta o teto de gasto, né, e esses deputados, esses candidatos governadores, enfim, faz essa pressão, sobraria menos recurso para as candidaturas também de cota, seja cota de mulheres, como eles delimitaram lá, como também as cotas raciais, que também são verbas carimbadas que tem dentro da eleição. Aproveita e dê uma pincelada. Como é que anda essa história da cota das mulheres? Porque tem partidos que tentaram avançar com isso, mas a gente sabe que tem um machismo enorme na política, né? De uma maneira geral, e não é de hoje. Tem evoluído, a senhora que acompanha política, acompanha o direito eleitoral, como é que está essa questão? Veja, a lei ela obriga que cada partido ele lance pelo menos 30% de mulheres na chapa, né? Ou seja, dos seus candidatos a deputados, esteja pelo menos 30% de mulheres, federal ou estadual. Então, não pode ser menos do que isso. Agora, poderia ser mais, né? Então, digamos que o partido queira lançar 50% de homens e 50% de mulheres. Pode. Ou o contrário. Pode, porque, na verdade, o que a lei mesmo fala é que é 30% de um dos gêneros. Uhum. Mas a gente sabe que, na prática, esse gênero minoritário ainda somos as mulheres, né? E aí, se o partido também ele colocar mais mulheres, digamos que lance 40%, 35%, 38% de mulheres, esse mesmo percentual também tem que ser observado na destinação do tempo de rádio e televisão e também dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, que vai circular ali na eleição. Então, tem que respeitar também esse percentual de mulheres. E o que a gente vê, Jamildo, é que a Justiça Eleitoral ela teve uma época que ela endureceu muito a questão de que essas mulheres desse percentual fossem, de fato, candidatas, e aí, quando não eram candidatas reais, né, que a gente chamava de candidatura fraudulenta, né, que seria uma fraude, seria uma tentativa de você burlar essa regra. Só cumprir o papel, né? E aí a Justiça estava fazendo o quê? Estava caçando a chapa inteira, né? Isso a gente vê que aqui mesmo no Estado teve uma avalanche de ações com repercussão nacional, né? Isso, e de combate à fraude e à cota de gênero. Tivemos, inclusive, até eleição suplementar para vereador aqui em Pernambuco, por conta dessa situação de cassação, né? Porque caçava a chapa inteira. Mas a gente vê também, de um tempo para cá, da eleição passada para cá, um abrandamento, sabe? Assim, a gente vê que as coisas ficaram menos caça-bruxas, né? O TSE ele fez ele tem as suas diretrizes, né? Ele fala lá justamente de quais são os critérios que devem ser observados na fraude à cota de gênero, mas a gente vê também uma flexibilização, sabe? Então, por exemplo, se a candidata teve pouco voto, mas fez campanha, aí aceita, entendeu? Uhum. E às vezes a campanha ela é fake, ela é toda montada também, né? Vamos mandar aqui um recurso para a mulher, vamos fazer aqui o santinho dela, vamos gravar 3 vídeos com ela, vamos colocar ela na rádio um pouquinho, ela vai ter 2 votos e não foi fraude. A gente sabe que foi tudo montado, né? Mas, assim, também, por outro lado, eu, particularmente, não acho que é a decisão mais correta caçar a chapa inteira, porque muitas vezes está ali tolhendo o sonho de outras pessoas que se dedicaram para se eleger e não compactuaram de colocar candidaturas fraudulentas. Eu acho que deveria haver. Sabendo, né? Deveria haver, na verdade, alguma forma de punir, talvez, o próprio dirigente partidário que fez essa composição, né? Que também não investiu para que as mulheres, de fato, fossem competitivas. Né? Perfeito. Olha, voltando aqui para o prefeito que se elegeu lá com 50 votos de diferença, eu jamais serei candidato. Mas no dia que eu for, vou olhar assim, onde é que está a doutora Diana? Para se preparar. Veja, me fale sobre... A gente falava de pesquisa e fez esse arrodeio danado. Me fale sobre enquete. Tem alguns grupos de políticos que adoram a enquete. Diz que é o data povo, que esse é o que vale. Só que o mundo não é só redes sociais. Isso pode
não pode? Como é que fica isso aí? A enquete ainda é permitida, né? Mas na época da campanha eleitoral, não. Aí fica proibida de ter enquete. Porque a enquete, na verdade, é uma brincadeira, né? Não tem nenhum critério científico. Veja, as pesquisas eleitorais ela têm inúmeros critérios científicos, inúmeros critérios a serem respeitados. A gente falou que tem que ter o registro da pesquisa, só pode ser divulgada pelo menos 5 dias depois. Tem uma série de compromissos ali que tem que ser respeitados. E aí vem uma enquete que não respeita nada, não tem critério nenhum, ninguém sabe nem como ela é feita, como é simulada, né? E isso, às vezes, para o grande povo, pode comprometer. Não, E tem gente que quer que a gente publique essa porcaria como se fosse científico. Não pode. E como é que a gente vai fazer? Então... E se você não faz, fica com raiva. Você não está me apoiando. Só que jornalista não está para apoiar ninguém. Né? Por isso que no período da campanha em si, a partir de 16 de agosto, fica vedado aí o uso de enquete. 16 de agosto. Perfeito. Agora, deixa eu lhe perguntar, porque quem me deu essa aula foi Sinara, minha repórter. No interior, em especial, e a senhora conhece bem o interior, existe uma espécie de tradição, antes mesmo das betes, que é apostar em quem vai ganhar. E o pessoal aposta na Vera. Inclusive, eu pedi para fazer uma matéria muito divertida, porque é um carro contra uma casa, é um negócio muito, muito sério. Não é verdade? Veja... Mas isso tem a ver com tradição, não tem nada a ver com a legislação. Né? Na verdade, legalmente falando, isso é completamente proibido. Sério? Completamente proibido, né? Inclusive... Então vai ter que ser tudo em off. Inclusive, tem essa vedação de não pode ter bets para candidatura, né? A gente tem bets para futebol, né? Estou falando, nada organizado. Não, na cidade, então, um contra o outro. Veja, não é permitido. Inclusive, é legalmente proibido. Que horror. Né? Mas, assim, como você está falando, né? A gente sabe também... Tradição. E tem tantas coisas que não são permitidas e que acontecem, né, Jamildo? Mas o que eu quero dizer assim, se alguém fizer uma aposta dessa enfim, perder e tal, depende do caso, pode até ser resolvido na justiça, né? Pode até acontecer algum tipo de... Caso de polícia. Caso de polícia. Que horror. Olha, vamos falar de abusos de poder. Quais são as condutas vedadas? Quais são as proibições? Quais são as brechas? Bom, então, a gente está chegando aí no dia 4 de julho, né? Que é a partir do dia 4, então, a partir desses 90 dias antes das eleições, né, tem uma série de condutas vedadas. Essas condutas vedadas, elas alcançam muito mais os órgãos envolvidos na disputa que se avizinha. Então, no caso agora, né, o governo federal, o governo estadual, as assembleias, né, enfim, o Congresso. Mas, além disso também, e aí eu quero até fazer um alerta, que quem não participa da eleição tem menos restrições, por óbvio, mas também tem que se atentar de que esse período de contas vedadas também atinge a eles. Ou seja, a gente vê muitas vezes o site do governo do estado, do governo federal, eles saírem do ar ou eles deixarem de postar determinada propaganda. Mas isso não quer dizer que as prefeituras que não estão envolvidas nessa eleição, que não é eleição municipal, é eleição geral, elas possam fazer ali terra de ninguém. Ao contrário, também tem que respeitar, porque o que é a conduta vedada, o que é que a legislação ela quer, na verdade, coibir, é justamente a questão de você utilizar da máquina pública para poder trazer benefícios para determinado candidato. Então, por exemplo, um prefeito no anseio de apoiar um determinado candidato, a deputado, a governador, a senador, a presidente da República, pode querer usar a máquina em benefício dessa candidatura, né? Pode querer fazer eventos, utilizar os ônibus escolar, forçar os seus cargos comissionados a votar em determinado candidato, né? Tudo isso também é proibido, né? Então, a gente sabe aí que está chegando nesse período aí de várias coisas que não vão ser mais possíveis. E aí, aproveito, Jamildo, para falar também que o dia 4 de julho também é o limite para a desincompatibilização. Então, quem quer concorrer nessa eleição, seja cargo comissionado, servidor público, né? Todo mundo tem que desincompatibilizar até o dia 3 de julho. Quem não saiu ainda, né? Porque tem pessoas que já saíram para poder organizar para a campanha, né? Na verdade, é porque a desincompatibilização ela tem alguns prazos. Então, tem alguns cargos que pedem 6 meses, outros que pedem 4 meses, mas o regra geral mesmo são os de 3 meses, que vai ser agora. Então, quem é policial, quem é professor, quem é servidor, tem que se afastar para poder concorrer
Isso é relevante. E aquele sujeito que é funcionário público, que botava o nome lá e ganhava uma espécie de férias remuneradas. E como é que faz para combater isso? Então, antigamente, a gente via muito o servidor público que, às vezes, queria, como você falou, ter umas fériasinhas, né? E aí se colocava lá como candidato, mas não fazia campanha, não pedia voto, não tinha material na rua, não tinha nada. E aí o Ministério Público começou a perseguir isso aí, a combater isso aí. E aí também as pessoas ficaram mais acanhadas e entenderam que o prazo de desincompatibilização não é uma oportunidade de férias, né? E sim que é apenas uma necessidade da democracia de tentar manter a isonomia entre os candidatos e, de fato, fazer esse afastamento, mas não um jeitinho de burlar para ter umas férias estendidas sem ter que trabalhar e continuar recebendo a remuneração, né? Veja que coisa linda é a consciência social. Nesse, né? Temos 10 minutinhos aqui. Deixa eu lhe perguntar sobre redes e sociais e inteligência artificial. Será um dos grandes desafios da seleção? Como é que se pretende lidar com esses vídeos manipulados, deepfakes? O candidato pode usar a IA para produzir propaganda? Quais são os limites? Quem compartilha conteúdo falso pode também sofrer consequências. E lembrar aqui que o Zap fez uma covardia aí com quem é produtor de conteúdo, porque ele praticamente inviabilizou o uso para você divulgar links sobre conteúdo noticioso, político. Mas as fake news continuam viradas, ou seja, quem trabalha sério fica com as mãos amarradas. Quem produz notícia falsa está praticamente liberado, vamos dizer assim. Na rede social, a gente vai ter muita coisa para ser observado, né? Se o candidato ele tiver que usar inteligência artificial, ele tem que comunicar, dizer lá, né, que foi realizado através de inteligência artificial. A Justiça Eleitoral ela vai combater fortemente as deepfakes, né? Hoje, o perigo maior nem é só a questão das fake news, mas sim e muito mais a forma como esse material ele é divulgado, né? A forma como ele facilmente ele pode ser ampliado. Uma coisa também que está muito em alta, Jamildo, é a questão de você... A gente falou agora há pouco do limite teto de gasto, né? Ou seja, todos os gastos do candidato ele tem que ser declarado. Impulsionamento, inclusive? Impulsionamento, inclusive, né? É legal o impulsionamento, né? Permitido apenas para os candidatos, né? Não pode um apoiador fazer impulsionamento. O empresário gosta muito de um candidato que quer impulsionar, não pode. Não, não pode. Pode fazer nem mesmo pela doação, né? Não, vamos lá. Está proibido. Vamos lá. Pessoa física pode fazer doação, pessoa jurídica jamais. E aí esse também é um dos grandes combates do justiça eleitoral, porque quando a gente fala em relação às redes sociais, né, a gente sabe que existe um ambiente diferente do que o cidadão comum está acostumado. Então, por exemplo, você tem as fazendas de cliques, né? Você pode contratar na Índia, enfim, em outros países. Você fazer uma postagem e receber 1.000 cliques, 10.000 cliques, 1 milhão de cliques de uma vez só, e isso fazer com que o algoritmo ele entenda que aquilo ali tem uma certa importância, uma relevância, né? Como a gente pode até, falando aqui um pouquinho, já que você disse que tem que ser uma coisa descontraída, né? Falando da Copa do Mundo, né? O TV Casé, né, falou, vamos seguir o Vozinha, né? Sim, o Vozinha tem 50 mil seguidores, depois foi para 500 mil e agora está com muitos milhões de seguidores, né? Então, de repente, todo mundo seguia aquela pessoa, fez com que o algoritmo entendesse que ele era uma pessoa de um conteúdo muito relevante. E aí, imagina, trazendo isso para a campanha, né? O candidato, ele faz uma postagem e aí, de repente, 1.000 pessoas de uma vez só falam que aquilo ali está correto, que ele é lindo e maravilhoso, né? Ou até mesmo o contrário, que ele faça isso para que outras pessoas critiquem. Detonem, né? Então, ok, mas isso teve um custo. E quem pagou esse custo? De onde veio esse dinheiro? E às vezes ele não está falando de dinheiro pequeno, ele está falando de muito dinheiro. E aí a gente já começa a falar de um possível abuso de poder. E aí já se fala até em abuso de poder das redes sociais, dos meios de comunicação. Né? Porque a gente está muito acostumado ao abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Né? O abuso de poder político é aquele onde você, através de um cargo, através de uma estrutura política, você se sobressai a outro e você, às vezes, impõe ali a um colegiado para que vote, né? Você usa uma estrutura a favor de algum candidato. E o abuso de poder econômico é aquele que, da mesma forma, mas de forma financeira, né? A compra de voto, né? A distribuição de cesta básica, de outros benefícios e tal.
E aí o meio de comunicação seria o quê? Seria você, através de recursos financeiros, mas você ali fazer ali uma diferença grande no meio digital, né, através de suporte financeiro. Influenciadores digitais podem fazer campanha? Existem limites? Por exemplo, Cazé TV, Olha, a gente Casimiro, fala... pedir voto para alguém. Então, isso aí está totalmente dentro do possível, porque a gente tem que respeitar a liberdade de expressão, né? O que a Justiça Eleitoral coíbe é que essa questão seja monetizada, ou seja, o influenciador digital, ele pode entrevistar, ele pode falar, ele pode expressar em quem ele quer votar e tal, mas isso não pode estar atrelado a uma questão financeira, né? Ou seja, ele não pode estar ali recebendo uma remuneração para fazer aquele apoio político. E aí, Jamildo, a gente sabe que tudo isso tem um ambiente muito submerso, né? Tem muita coisa que acontece na rede social e que aos olhos nus não é visível, mas não quer dizer que não possa ser mapeado. E aí também a importância do advogado, do jurídico, né? Ter essa consciência, ter essa capacidade também de observação para, se necessário for, entrar com as famosas AGEs, né? A Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que é aquela ação que caça e que deixa também o opositor inelegível, né? Para os finalmente aqui, Pernambuco costuma ser um estado com alta judicialização eleitoral. Que tipo de disputa jurídica a senhora acredita que poderá marcar a eleição pernambucana de 26? E se a senhora pudesse dar apenas 3 conselhos ou um conselho jurídico para qualquer pré-candidato em 26, quais seriam? Eu acho que a judicialização é um caminho sem volta. Todas as eleições elas vêm sendo extremamente judicializadas. A judicialização ela é importante até para poder manter a eleição dentro de uma linha, né? Dentro de um eixo, né? Que de fato não começa a ter excessos, né? E aí, com certeza, a judicialização faz parte da campanha. É uma das etapas do jogo, né? Mas, se eu pudesse dar alguns conselhos, primeiro eu falaria que é muito importante que o candidato ele tenha uma boa assessoria jurídica, tá? Que ele escute os advogados, porque às vezes ele quer... Não escuta, não? Não, às vezes não escuta, quer fazer o que quer, né? Mas brincadeiras à parte. Mas é importante ter uma boa assessoria jurídica. E aqui no Estado a gente tem muito advogado de qualidade. Então, ter um advogado de qualidade que tenha especialização em direito eleitoral, que saiba de eleições, que tenha essa vontade de aprender, né? E a gente tem bastante hoje, como eu estou falando. Quando eu comecei a atuar no eleitoral, há quase 20 anos atrás, na pós-graduação que eu fiz de eleitoral aqui, só tinha servidor da Justiça Eleitoral e eu de advogada. E hoje não, a gente tem várias pós-graduações sempre abrindo, né? E sempre com turma cheia, com muito advogado de qualidade. Então, assim, hoje, não só na capital, mas no interior do estado, tem muito advogado bom de direito eleitoral. Então, o primeiro conselho seria, candidato, tenha um bom jurídico e escute ele. Segundo lugar, tente fazer, dentro do possível, né, o que a regra lá realmente fala, né, e não desvalorize a rede social, porque, de fato, eu acho que as eleições desse ano vão se desenhar muito no digital e no online. Perfeito. Estivemos aqui com Diana Câmara, um prazer enorme tê-la aqui. Vamos voltar com certeza mais vezes, porque a eleição nem começou ainda. Um abraço forte, tudo de bom. Have a nice life. Super agradeço a oportunidade, Jamildo. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Obrigado. E acho que você faz uma contribuição muito importante para a sociedade. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com você. E agradeço a todos que nos acompanharam até agora. E estou aqui sempre à disposição. Massa. A gente volta com trabalhos técnicos de Jairo Lima. A gente conclui aqui mais um Pode Já. Beijo, até a próxima.